Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos Evangelhos. E nós vamos falar hoje sobre a volta de Cristo. Nós vamos passear por Mateus 24. Nós tivemos auxílio da versão Restauração do Novo Testamento, Hernandes Dias Lopes e Luciano Subirá. Mas antes de começar com Mateus 24, eu vou falar várias vezes. Ninguém pode prever a volta do Senhor a não ser o Pai. Ninguém. Vamos ler Atos 1, de 1 a 11. Abram suas Bíblias, Atos 1, de 1 a 11. Lá diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João Batista, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista dele, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, dois anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto, que subiu ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, nós vemos aqui que o Senhor, ele subiu entre nuvens, né? Os discípulos viram o Senhor subir entre nuvens, e ele vai voltar entre nuvens. O Senhor subiu aos céus no Monte das Oliveiras, e o Senhor vai voltar no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, 3, 4 confirma isso. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Na primeira vinda, o reino era espiritual, né? Já na segunda vinda, o reino será físico. Mateus 25, 31 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, a volta de Cristo, ela será física, ela será real. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 nos diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia, na verdade, ela não é muito detalhada com relação a esses eventos da segunda vinda de Cristo, né? Não é extremamente detalhada. Mas isso também não é o mais importante. Qual a ordem, né? Se é o reino milenar antes, depois, arrebatamento antes ou depois, isso não é o mais importante. O que nos é falado desde há mais de 2000 anos é que devemos estar preparados para a volta do Senhor. E precisamos pregar a preparação para a volta do Senhor. Devemos vigiar, estar apercebidos, estar prontos, pois a sua volta será como a de um ladrão, como a de um relâmpago. Se soubéssemos quando o ladrão viria,
nas nossas casas, nós o impediríamos, né? Não seríamos roubados. E ninguém pode prever a data para o retorno de Cristo, a não ser o Pai. É como a morte, né? A gente tem essa certeza, mas não sabemos quando vai ser, né? Então a gente precisa estar preparado. Mateus 24, 26 diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então precisamos ficar atentos, apercebidos e vigiar, ficarmos de prontidão. Mateus 25, 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha quantos versículos, né, o Senhor está falando para a gente ser apercebido, para vigiar, estar atentos. Então, a volta do Senhor, ela está relacionada com alguns fatores. 2 Pedro 3, 12a nos diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, se a gente pode apressar, a gente também pode retardar a volta do Senhor. Não é verdade? Essa questão, né, não é de ter um dia certo para o Senhor voltar, mas sim uma sequência de eventos para o Senhor voltar. O Pai sabe quando começa, quando termina. E a gente é chamado a participar disso, a colaborar com o Senhor para a sua volta, né? Nós precisamos participar desse processo e apressar esse processo. Mateus 24, de 37 a 39, diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. O dilúvio veio para a arca, né? Quando a arca, que é uma figura da igreja, estava pronta. Então o Senhor vai voltar quando a igreja estiver pronta, quando a igreja tiver concluída a sua missão, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, somente aí que o Senhor vai voltar, né? Mas nós precisamos trabalhar para o Senhor, precisamos ajudar o Senhor e apressar a sua vinda. E viver na iminência da volta de Cristo. Isso é pregado há 2000 anos, né? Mas se a gente falece, como a gente já comentou e vamos comentar, o Senhor voltou, né? Apocalipse 22, 12 diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, o presente, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então a gente tem uma responsabilidade para com o Senhor. Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Maranata. Maranata é uma expressão aramaica que significa tanto vem Senhor Jesus, como Senhor nosso venha. Ela aparece também em 1 Coríntios 16, 22. Diz lá, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. E em seguida diz Maranata. Maranata, vem Senhor Jesus. Uma expressão aramaica. Apocalipse 3:11, venho sem demora. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse é um trecho da carta à igreja em Filadélfia. Conserva o que tens, né, para que ninguém tome o que você já adquiriu, ninguém tome a tua coroa. Não fique de braços cruzados, vigie, trabalhe para o Senhor, apresse a sua vinda, esteja pronto em vida para o retorno do Senhor. 2 Pedro 3,14, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serem achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então a gente precisa, acima de tudo, amar a vinda do nosso Senhor, né, a sua segunda vinda. Então, dito essa introdução, nós vamos entrar no texto de Mateus 24. Quais seriam os sinais da volta de Jesus Cristo? Então, muita gente pode achar, né, que a nossa história, a história do mundo, está aí descontrolada, à deriva, né, sem rumo, que acontece, às vezes, de uma maneira repetida ou aleatória. Isso não é verdade. A nossa história é teleológica.
e caminha para um fim, para uma consumação. O que é isso? Teleologia. Vem do grego telos, que significa fim, propósito, e logos, que significa estudo, razão. Ou seja, nossa história tem uma razão, tem um significado, tem um propósito, um objetivo final das coisas. E qual é esse objetivo final? É a vitória de Cristo e a Igreja. Esse é o objetivo final. E vai acontecer com a volta de Jesus Cristo, quando ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e vai julgar todas as nações. O texto de Mateus 24 é o maior texto escatológico que Jesus disse, que Jesus proferiu. Para entender esse contexto, vamos no final do capítulo 23, de início de 24, onde o Senhor define o destino do templo de Jerusalém, para nunca mais voltar para lá. Então, Mateus 23, de 37 a 39, nos diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Está falando para Israel. Eis que a vossa casa, o templo, vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, no versículo 38, que ele fala que a vossa casa vos ficará deserta, é a respeito da destruição de Jerusalém. Jerusalém, ela foi invadida, foi saqueada, foi incendiada e destruído o templo. Eu comecei a ler um livro chamado Jerusalém, que fala dos horrores que foi essa invasão de Tito, que matou assim de maneira escabrosa milhares e milhares de judeus. Foi o general Tito, filho do imperador Vespasiano, em 70 depois de Cristo. Foi uma revolta, a grande revolta dos judeus contra os romanos, que iniciou em 66 até 73 depois de Cristo. Então, muitos morreram e muitos se dispersaram pela Ásia, norte da África e Europa. Foi a diáspora. No versículo 39, que nós falamos que já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor, vai ocorrer na segunda vinda de Cristo, quando todo o remanescente de Israel se converterá, crerá no Senhor e será salvo. Vamos ler Romanos 11, versículos 23 e 26. Romanos 11, 23 e 26. Então, 23 diz: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então, a nação de Israel vai ser enxertada de novo. 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, há esperança para a nação de Israel. Ela vai crer no Senhor, ela vai ver o Senhor com seus próprios olhos e vai crer no Senhor, vai ver que é o Messias retornando. Então, vamos começar ali com Mateus 24, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, os judeus rejeitavam Jesus. Então, o que aconteceu? O general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade. O templo de Jerusalém, o templo de Herodes, o segundo templo, ele era uma das construções mais belas do mundo naquela época. Muito mais bela até que o templo de Salomão, o primeiro templo de Salomão. E aqui se cumpria a primeira profecia de Jesus nesse texto. No versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, aqui, os discípulos fizeram duas perguntas, basicamente, para Jesus. Quando sucederão essas coisas, relacionado à destruição do templo, em 70 depois de Cristo,
E que sinal haveria da vinda de Jesus e da consumação do século. Então a gente já viu quando a destruição em 70 depois de Cristo do templo pelo general Tito, que estão descritos nos versículos 16 a 20. Vamos dar uma lidinha lá. 16 a 20 de Mateus 24. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Ou seja, eles estavam aflitos, estavam cercados. Né? A cidade ia ser invadida, ia ser destruída, e precisavam fugir com urgência. Então ele diz assim, se você estiver em uma situação dessas, vá para os montes, fuja para onde puder, mais longe possível. Se você estiver no terraço, no eirado, não desça para pegar alguma roupa sua, uma capa, seja o que for. Se você estiver grávida, a grávida não consegue correr. Está com barrigão, ela não consegue correr. Se estiver amamentando, tem um bebê, não consegue correr com muita facilidade. E se for no inverno, naquela região neva, é muito mais difícil de fugir. Né? E se for no sábado, os judeus não percorriam uma distância muito grande nos sábados. Então, por isso que ele fala aqui, que não ocorra nessas condições. Né? Mas, apesar disso, 3.000 judeus conseguiram fugir da cidade, né? Além daqueles que participaram da diáspora, né? Mas 3.000 conseguiram fugir e chegaram à fortaleza de Massada, que ficava numa montanha no deserto da Judeia, próximo ao Mar Morto. Esse foi o último reduto dos judeus rebeldes após a destruição de Jerusalém. Eram os sicários. Né? E quando Massada, essa fortaleza caiu em poder dos romanos, houve um suicídio coletivo desses judeus. Bom, que sinal haverá da vinda de Jesus Cristo e da consumação do século? Aqui ele faz um passeio desde a destruição do templo até o anticristo, até a introdução do anticristo. Então, sinais. Versículos 4, 5 e 24. 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É a apostasia, o abandono da crença. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, nós vemos que todos os dias surgem muitas religiões, né? E muitas delas, grande parte talvez, se afasta da verdade de uma maneira total ou relativa. É um engano religioso. Nós temos hoje o islamismo, né? A maior religião, talvez em número e crescimento hoje em dia, o budismo, o shintoísmo, as crenças africanas e tantas outras, né? Muitas seitas com as suas doutrinas. E estudos mostram que no Brasil há mais de 100.000 CNPJs de igrejas diferentes. Ou seja, é uma coisa absurda, muito grande. Esse é um sinal da volta de Jesus Cristo. 2 João 1,7 diz, 2 João 1,7, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam Jesus Cristo como vindo em carne. Qualquer um assim que não confessa o Senhor, Deus como vindo como homem, é enganador e é o anticristo. Versículos 6 e 7a. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E o 7a, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. As guerras estão aumentando. Como é que você pode dizer isso? No século XX, tivemos duas grandes guerras. 14 a 18, 30 milhões de mortos, mais de 30 milhões de mortos. A Segunda Grande Guerra, 39 a 45, mais de 60 milhões de mortos. O comunismo, que se iniciou em 17, a era de Stalin, de 27 a 53, com mais de 40 milhões de mortos.
Mao Tse-tung na China, com mais de 60 milhões de mortos. Então há guerras religiosas, guerras ideológicas e tantas outras, né? Recentemente, as guerras da Rússia contra a Ucrânia, de Israel contra os grupos terroristas e o Irã, com apoio dos Estados Unidos, as guerras tribais na África, que nunca cessam. Então, as guerras estão aumentando em vários locais. Os rumores de guerra, a invasão de Taiwan pela China, que tem uma data prevista, 2027, não sei se vocês sabem, mas eles estão se preparando para invadir Taiwan em 2027. Um possível conflito entre a União Europeia e a Rússia, com auxílio da China. O novo comandante da OTAN, ele diz que vai ter essa guerra, né, entre a OTAN e a Rússia, com auxílio da China. Hoje, nós temos a paz do medo. Né, a paz do medo. Por quê? Por causa das guerras nucleares. Né? Essa é uma paz onde, se uma guerra nuclear acontece, o mundo pode ser destruído. O arsenal nuclear pode destruir o mundo inteiro várias vezes. Né? E não vai haver nem vencido, nem vencedor. Mas ainda não é o fim. Versículo 7, parte B. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, está havendo um aumento na quantidade e intensidade de terremotos. Por exemplo, citar um lugar, no Oriente Médio. Nos primeiros 40 anos do século XX, de 1900 a 1939, ocorreram 974 terremotos. De 40 a 79, ocorreram 3.572 terremotos naquela região, um aumento de mais de 4 vezes. Estima-se que por ano ocorram 500 mil tremores, alguns falam em 1 milhão de tremores, dos quais 100 mil são percebidos pelas pessoas, e pelo menos 1.000 causam danos. A escala Richter, vocês sabem, vai de 0 a 9, e os piores tremores são de 6 para cima. Em todo o século XIX, ocorreram 41 grandes terremotos, com um pouco mais de 350 mil mortes. No século XX, até maio de 1997, haviam ocorrido 96, de 41, 96 grandes terremotos, que provocaram a morte, por haver mais população, mais de 2.150.000 pessoas. Então, é comprovado que o aumento de terremotos está ocorrendo. Com relação à fome, temos hoje aí pouco mais de 8 bilhões de habitantes na Terra. Segundo a ONU, 1 em cada 11 pessoas, ou cerca próximo de 800 milhões de pessoas, passou fome em 2023, sendo deles 1 em cada 5 na África. O mundo retrocedeu 15 anos com relação aos níveis de desnutrição, igualando-se a 2008 e 2009. Nós estamos em 2025. Ainda segundo a ONU, a fome cresce e atinge perto de 10% da população, isso em 2022. Outras formas de insegurança alimentar atingem próximo de 30% da população mundial. Outras formas de insegurança alimentar. Não ter a alimentação todos os dias ou na forma correta e adequada. Mas o maior problema não é tanto a quantidade, mas sim a má distribuição dos alimentos. Lucas 21:11 também fala de epidemias. A peste negra, por exemplo, a gripe espanhola, tudo isso matou milhões de pessoas. E em março agora de 2020, nós tivemos o Covid, né? Que apesar de não ter sido tão letal como a gripe espanhola e a peste negra, matou mais de 6 milhões de pessoas. E tem previsão de outras epidemias por aí. Mas o versículo 8 diz, porém, tudo isto é o princípio das dores. Os versículos 9, 10, 21 e 22. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E os versículos 21 e 22, que continuam. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias
serão abreviados. Ou seja, nós vamos ser perseguidos e odiados por causa do nome do Senhor Jesus. Aliás, o mundo sempre odiou Jesus e a sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se odeia Jesus, vai odiar a sua igreja. Jesus e a sua igreja andam na contramão do mundo, na contramão. E nunca houve, na história, um período em que a igreja não fosse odiada e perseguida. Desde Nero, no século I, né, centenas, talvez centenas de milhares, eu diria talvez até milhões de cristãos foram mortos. Mas, no século XX, é que esse maior número de cristãos foi assassinado pelo nazismo, pelo fascismo, pelo comunismo, pelos radicais religiosos. Nós vimos agora recentemente aí os curdos, né, que estão sendo dizimados pelos sírios, pelos religiosos radicais sírios, né, que entraram no hospital, por exemplo, e mataram todo mundo, médicos, enfermeiros, pacientes, todo mundo. Entraram numa igreja lá cristã, assassinaram todo mundo. Então, a coisa realmente está escandalizada. Então, hoje, mais do que nunca, o povo de Deus está sendo perseguido e morto, martirizado. E se a igreja é fiel a Cristo, ela será perseguida. Somente o fato de você hoje ser um cristão torna você alvo do ódio do mundo. 2 Timóteo 3,12 confirma isso, diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A Bíblia fala isso. Versículo 12, nós temos a depravação moral, a iniquidade, a perversão. Diz lá no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Hoje a gente tem uma inversão de valor, né? O que é certo não é mais certo, o que deveria ser estimulado não é mais o que deveria ser estimulado, né? O que é proibido hoje, o que é vergonhoso hoje é aplaudido, né? Se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa decente, muitas vezes você é ridicularizado. Apesar de termos um excelente progresso de tecnologia, né? Pô, vou citar um exemplo. Criaram uma câmera fotográfica num dos observatórios do Chile, e vocês sabem que a gente faz parte da Via Láctea, né? Um pontinho, a Terra é um pontinho na Via Láctea. Então, essa câmera fotográfica, ela descobriu o absurdo de 20 mil milhões de galáxias. Nós fazemos parte da galáxia Via Láctea. E ela descobriu 20 mil milhões de galáxias. Será que a gente é alguma coisa nesse universo, né? A inteligência artificial, né, com todos os seus recursos, que permite tantas coisas, né, e vai na saúde e em todos os setores aí vai estimular tanto progresso, talvez destituir muitos de empregos, né, mas também de progresso. Mas, entretanto, a gente regrediu no aspecto moral, né, na embriaguez, no uso de drogas, na prostituição, na corrupção. A sociedade hoje ela é egoísta, ela é hedonista, voltada ao prazer, ela é preconceituosa, ela é consumista, ela não se importa com o próximo. Então, houve uma regressão no aspecto moral. Os ricos e poderosos dominam o mundo hoje, não é verdade? Mas o versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O versículo 14 fala de algo essencial para a volta do Senhor Jesus, para o seu retorno. Diz lá: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, Jesus deu uma grande comissão para os discípulos, e isso está relacionado com cada um de nós ainda hoje. Diz lá em Mateus 28, 19 e 20: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, todos nós, cada geração que passou desde a presença de Cristo na Terra, tem a sua responsabilidade em cumprir
essa é a ordem do Senhor, em fazer discípulos, em pregar o Evangelho do Reino. E ele tem sido pregado, né? Desde quando Jesus estava na Terra. Algum momento avançou, algum momento retrocedeu, mas hoje nós temos uma coisa muito importante, as mídias sociais, a internet. É um recurso poderoso que o Senhor nos deu para levar o Evangelho a todo lugar, a todo mundo, né? Então, essa mensagem aqui está sendo gravada e ela pode ser vista em vários locais, no Brasil todo, talvez até fora, né? Então, esse avanço da tecnologia tem permitido que todos os locais da Terra, em todas as línguas, aí sejam alcançados pelo Evangelho. Isso acelera a volta do Senhor Jesus. No versículo 15, então, nós temos aí a figura do anticristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Vamos ler alguns versículos de Daniel. Daniel 9, 27, diz lá, ele, né, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa semana significa 7 anos. Está relacionado aqui com a profecia dele das 70 semanas. Essa é a última semana, 7 anos. Na metade da semana, ou seja, com 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vai encerrar o que estava fazendo no templo. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O capítulo 11, versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Faça o cálculo, 3 anos e meio. 3 anos e meio. E o 12:1. Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Se você for achado inscrito no livro da vida, vai ser salvo. Então ele vai promover a paz mundial, essa pessoa, esse anticristo, por 3 anos e meio. Mas depois, nos últimos 3 anos e meio, vai perseguir os cristãos e os judeus, de maneira avassaladora. Nós já falamos, né? E vamos aqui repetir um pouquinho. Não repetimos não. Vamos falar aqui, 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, para confirmar isso aí. Fala sobre o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o engano religioso, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Ele primeiro precisa ser revelado, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, como lemos, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. É contra Cristo, é contra a encarnação de Deus como homem. Ele vai querer ser igual a Deus, vai se assentar no templo em Jerusalém. Ele é um enganador, terá muita influência e poder no mundo, e vai ser a causa da grande tribulação. 1 João 2, 22, 23 diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai.
Deixa eu beber meu aguinha aqui. Apocalipse 13, de 1 a 18, resumidamente, fala sobre uma besta que emerge do mar. Ele recebe poder e autoridade do dragão, que é Satanás. Isso aqui é interpretado como o anticristo, essa besta. Vai exigir que todos os povos lhe prestem adoração e recebam uma marca na mão direita ou na testa. Essa marca é o número 666, que é o número de homem. Pode ser um código, pode ser uma marca literal, pode ser um chip, a gente não sabe, né? Será um símbolo da oposição a Deus e da rebelião, da desobediência ao Senhor. Essa besta, ela vai ter uma ferida mortal à espada e vai ser curado à vista de todos. Apocalipse 13, 12 e 14. Então, com a internet, hoje a gente pode isso, né? Você está vendo aqui alguma coisa que está acontecendo lá no Oriente Médio instantaneamente. E todos vão vê-lo ser ferido, de uma ferida mortal, não sei, talvez na cabeça, sei lá, e ser curado. As pessoas vão acreditar. Apocalipse 14, 9 e 11 diz: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também beberá o vinho da ira de Deus. O Senhor vai se irar com os cristãos que receberem essa marca da besta. E eles não vão querer. Nenhum cristão que está apercebido vai querer receber o sinal da besta. Mas vão ter dificuldades para comprar ou vender. Apocalipse 13, 16 e 17. Aí vai haver a grande tribulação, como a gente leu em Mateus 24, 21, 22. Mas a igreja não vai ser poupada da grande tribulação, mas vai ser poupada na grande tribulação. Muitos vão morrer, vão ser martirizados, mas os santos precisam ser perseverantes, precisam guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. O anticristo e seus seguidores serão vencidos no Armagedon, através do juízo de Deus. Então, resumidamente, esse é o cenário. Em Mateus 25, 31 a 46, vai haver o julgamento das nações, onde as ovelhas, os justos, vão ser separados dos bodes, os injustos. As ovelhas, os justos, serão recompensados. Por quê? Porque ajudaram os necessitados, incluindo os cristãos perseguidos. Estes vão sofrer perseguição, provação durante esse período da besta, da grande tribulação. Mas Deus vai sustentá-los, vai recompensá-los. Mas a fidelidade e a obediência a Deus vão ser essenciais, fundamentais. Tenhamos esperança e confiança em Deus, porque Ele vai nos proteger e recompensar. Como será essa segunda vinda? Vamos ler lá o versículo 27 de Mateus 24. Versículo 27. Porquanto, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Repentina. A vinda dele vai ser repentina, como um relâmpago. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 52, como um abrir e fechar de olhos. No versículo 30, diz lá: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, essa parousia é a segunda vinda do Senhor Jesus. Parousia do grego presença. Então, essa é a presença visível de Cristo em glória. Vamos falar um pouquinho da parousia, né, ou da segunda vinda de Cristo. Tem dois aspectos. Um secreto, que é o aspecto do ladrão querendo te roubar, querendo roubar a sua casa, né? Está relacionado com os crentes que são vigilantes, que estão atentos. Se você estiver atento, você não vai deixar o ladrão entrar na sua casa. Então, esse é o aspecto secreto da parousia. E outro aspecto que é o público, relacionado aos judeus e aos incrédulos. Esse é o relâmpago. O relâmpago ele é visto por todos, né? É instantâneo, mas ele é público, visível, e ocorre após a grande tribulação.
O aspecto secreto seria antes da grande tribulação. A parousia começará com o arrebatamento do filho varão, Apocalipse 12, 5, o arrebatamento das primícias, Apocalipse 14, de 1 a 4, e terminará com a aparição de Cristo na terra com os santos. Então, na parousia, como dissemos, haverá a grande tribulação, versículos 21 e 22 que já lemos. A primeira vinda de Cristo foi de maneira humilde, vocês concordam? Ele nasceu numa manjedoura, né, num coxo de animais, viveu de uma maneira humilde e precisou até de um túmulo emprestado para ser sepultado, né? Mas, na segunda vinda, ele vai vir de forma gloriosa, com grande poder, com grande majestade. Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e vai julgar no seu trono as nações. O versículo 31, ele nos diz: e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à extremidade dos céus. Vai ser uma vinda vitoriosa. E não vai perder nenhum dos seus escolhidos, porque os seus anjos vão recolher os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Precisamos nos preparar para a segunda vinda de Cristo. E isto tem alguns avisos. Versículos 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, o verão aqui se relaciona com o restabelecimento da nação de Israel, 14 de maio de 1948. Isso foi um aspecto importante. Havia a necessidade de Israel ser restabelecido. E estas coisas do versículo 33 se relacionam a tudo isso que nós estamos falando, né? Tudo que estamos dizendo. O versículo 36, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém ouse marcar data, né? Ninguém ouse marcar uma data para o retorno do Senhor. Só o Pai sabe. O versículo 37 a 39 fala que é como nos dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, inesperada, repentina. Noé avisou todos que estavam lá por 120 anos. Por 120 anos ele construiu uma arca, que é a figura da igreja. Aonde? No deserto, onde nunca choveu de maneira que pudesse ser construída uma arca, né? Ele foi tido como um louco, né? Será que nós somos tidos hoje como loucos também, né? Essa vinda será inesperada mesmo para as pessoas de bem, mesmo para as pessoas que levam uma vida normal, né? Regrada. Por isso, nunca deixe Deus de lado na sua vida. Nunca. Versículos 40 a 42. A segunda vinda será para juízo. 40 a 42. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, o arrebatamento, ele não vai ser secreto, né? Ele não vai ter 2 turnos. Um vai ser tomado, o outro vai ser deixado, né? Nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, já lemos isso, vamos repetir. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, até a parousia, de modo algum precederemos os que dormem. Então, primeiro os que dormem, depois os que estão vivos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui está relacionado com a segunda vinda de Cristo. Ela é única, é a parousia, é pessoal, é visível. A história vai se fechar para todos nós.
As virgens prudentes, como nós cantamos, né? As virgens prudentes entrarão nas bodas com o Senhor, com o noivo, porque elas eram salvas, tinham lâmpadas e tinham azeite nas vasilhas, tinham espírito nas almas, tá? Eram salvas com espírito e tinham azeite, espírito nas almas. E as insensatas ficarão de fora. O Senhor diz: não vos conheço, porque eram salvas, tinham lâmpadas, mas não tinham azeite nas vasilhas, não tinham espírito transbordando para suas almas. Elas não foram adequadas durante as suas vidas para serem salvas. E não vai ter uma segunda chance, não. Tá? Aí vai vir o juízo. Para os salvos virá o tribunal de Cristo nos ares, né, para os crentes, onde você vai ser julgado segundo as suas obras em vida. E para os não salvos, o tribunal do trono branco, no final, tá? Para os descrentes. Só vai haver duas possibilidades. Ou você está com o Senhor, ou você não está com o Senhor. Você está apartado e vai para o fogo eterno, ou para as trevas exteriores, ou para o choro e ranger de dentes. Só há duas possibilidades. Ou com o Senhor, ou longe do Senhor. Os versículos 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele é repetitivo nisso. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A segunda vinda do Senhor virá num dia comum. Gente, não é um dia especial. Você vai estar fazendo as suas coisas do dia a dia. Você vai levantar, tomar café, vai trabalhar, vai almoçar, certo? Vai jantar, vai ficar com a sua família, tá? Você vai ser um dia comum. A volta do Senhor vai ser no dia normal, do seu dia a dia. Os versículos 45 a 51 fala do servo fiel e prudente. Vamos ler lá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, feliz, aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, cuidando dos seus conservos. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, e virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o servo fiel e prudente é aquele que faz a vontade do Senhor, cuida dos seus conservos, alimenta os conservos, vai ganhar um presente, um galardão. Já o mau, o hipócrita, né, vai ser condenado, com choro e ranger de dentes. Não é uma coisa muito boa. Aí fica uma pergunta, né, para todos nós: que tipo de servo você é? Né? Você é prudente? Você é obediente? Você é fiel? É leal ao Senhor? Ou você é, como o que a gente leu aqui, né, um servo mau, imprudente, desleal? Né? Em todo caso, arrependa-se da sua situação, creia no Senhor, obedeça ao Senhor Jesus. Prepare-se, não seja pego de surpresa. Não vai haver uma segunda chance. A gente escolhe. O dia é hoje, a hora é agora. A gente não sabe sobre o dia de amanhã, não sabemos sobre hoje à tarde como é que vai ser. Se a gente dormir no Senhor, o Senhor vai ter retornado para nós. Não vai haver nenhuma modificação se a gente dormir no Senhor. A gente vai como se tivesse sido congelado naquele instante, e o que a gente foi vai ser para a eternidade. Você não vai melhorar em nada mais. Né? Vai ficar assim para a eternidade. Então, que a gente seja prudente, que a gente seja precavido, que nós possamos vigiar a todo instante, que a gente possa estar preparado enquanto estivermos vivos, né? Porque o Senhor virá de uma maneira instantânea e quando a gente menos espera. Amém?